Notícia ruim no Palmeiras, Gabriel Jesus, velho sonho do torcedor alviverde, tem proposta de clube grande do futebol europeu. Janino na mira do Palmeiras, num negócio de 120 milhões de reais. Vou te explicar o que está acontecendo nas tratativas entre Verdão e Zenit. Para completar, novidade importante no Palmeiras, Valentino Lázaro interessa ao Verdão, sim ou não? Isso sem falar em bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, dia especial, dia 1º de maio, dia do trabalho, e a gente está aqui para deixar todos vocês super bem informados, até por isso peço que deixem like, se inscrevam no canal e ativem as notificações. E o Palmeiras ganhou um concorrente de peso na briga por Gabriel Jesus. O atacante, que está de saída do Arsenal, é muito querido pelos torcedores do Palmeiras e já afirmou que pretende voltar ao Verdão um dia. Quando decidir voltar ao Brasil, o Palmeiras terá prioridade máxima. Ao que parece, não será na janela da metade do ano. Isso porque o Gabriel Jesus, com 29 anos de idade, tem a intenção de jogar por mais 2 ou 3 temporadas por lá. A chance do Palmeiras seria de não aparecerem propostas interessantes, mas, de acordo com a Sky Itália, o Milan tem a intenção de fechar com o Gabriel Jesus e já procurou o staff do jogador para abrir tratativas. Gabriel Jesus, que tem 25 jogos, 5 gols e 1 assistência na atual temporada, ele perdeu boa parte do ano por conta de uma lesão grave, que vem desde a época da última Copa do Mundo. Tem sido reserva. Nas últimas 5 partidas do Arsenal, em 2 delas ele nem saiu do banco, nas outras 3 ganhou poucos minutos na reta final das partidas. Quero destacar que o Gabriel Jesus ainda tem mercado, mas assim que deixar a Europa, promete voltar ao Verdão. Caberia no Palmeiras de hoje? O que você pensa sobre a contratação do Gabriel? E se fosse o atacante, voltaria pro time que o consagrou ou ainda tentaria a sorte num gigante do futebol europeu? Use o espaço para comentar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Tchau. E o Palmeiras está correndo o risco de fazer um dos negócios mais caros do futebol brasileiro envolvendo o zagueiro. Que o Verdão quer a contratação do Nino não é novidade, já existe um acordo entre o Palmeiras e o atleta. Mas o Zenit segue fazendo o jogo duro. E segundo a ESPN, o Palmeiras subiu a proposta para 15 milhões de euros ou 90 milhões de reais, com a intenção de contar com o Nino a partir de julho. Só que o Zenit teria respondido que só faz negócio por 20 milhões de euros ou 120 milhões de reais. Já dá para cravar, na minha opinião, que esse negócio é dos mais malucos. Com a lembrança de que o Nino tem 29 anos de idade, havia sido comprado 3 anos atrás por 5 milhões de euros, ou seja, 1/4 desse valor. Quem consegue justificar que o Nino foi para a Rússia, jogou 66 partidas por lá e fez seu valor de mercado saltar de 5 para 20 milhões de euros? Com outra lembrança importante, os times russos não podem negociar seus principais atletas com o velho continente, com clubes da Europa. Ou seja, para vender o Nino, o Zenit certamente vai se ver obrigado a fazer negócio com algum clube brasileiro. E ninguém vai pagar 20 milhões de euros pelo atleta, exceto o Palmeiras, que cogita essa negociação. Palmeiras que acaba de fechar outra aquisição de zagueiro bastante alta. Barbosa, bom defensor de 31 anos de idade do Botafogo, em pouco mais de 2 meses ficaria livre para assinar um pré-contrato com o Palmeiras, podendo chegar de graça em 2027, pois o Palmeiras aceitou pagar 20 milhões de reais para ter o Barbosa após a Copa do Mundo. Gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre tais cifras, para antes de encerrar, só contar que Vitor Roque passará por cirurgia no tornozelo nesta sexta-feira, período de recuperação de 2 a 3 meses. E Valentino Lázaro pode virar reforço do Palmeiras? Especulação que começou na Itália dá conta de que esse lateral direito austríaco, que joga no Torino, interessa ao Verdão. O contrato dele se encerra em junho e ele poderia chegar sem custos. Queria contar um pouquinho sobre a carreira dele antes de dizer se o Palmeiras tem ou não interesse em contratar esse jogador. O austríaco surge no Red Bull Salzburg, atua pelo Hertha Berlim, pela Inter de Milão, Newcastle, Mönchengladbach, Benfica e Torino desde 2022. Temporada atual de 33 jogos e 2 assistências, ele foi titular durante a maior parte do ano, mas desde o mês de março perdeu espaço e nem entrou em 4 dos últimos 6 jogos. Diante desse cenário, fica muito claro e evidente que o Valentino Lázaro deve deixar o Torino na metade do ano sem custos, ficando livre.
E o que dá para dizer é que o nome foi sugerido, oferecido ao Palmeiras, que não tem interesse em contratar o jogador. O Palmeiras meio que descartou a possibilidade de contratação do Lázaro. Vamos ver se ele é sugerido, oferecido para outros clubes brasileiros, mas no Verdão essa história não deve emplacar. Para completar em relação ao Palmeiras, empate 1-1 contra o Cerro Porteño no Paraguai na noite dessa quarta-feira. Palmeiras abre o placar com o gol do Arias, mas acaba sofrendo o gol do empate em chute de fora da área que explode na trave, bate na cabeça do goleiro Carlos Miguel e acaba por entrar. Depois da partida, o técnico Abel Ferreira reclamou muito do cansaço e da sequência de jogos. Palmeiras é vice-líder do seu grupo. O Sporting Cristal tem 6 pontos, Palmeiras aparece com 5 e o Cerro Porteño 4, além do Júnior Barranquilla com apenas 1 ponto conquistado. Barbosa será sim jogador do Palmeiras. Já havia contado para vocês nessa terça-feira que o Cruzeiro não entrará em leilão pelo zagueiro argentino. Ao longo do dia, Palmeiras e Botafogo selaram os últimos detalhes da transferência do atleta de 31 anos de idade, Barbosa, que atuou na vitória por 3-0 do Botafogo contra o Independiente da Bolívia no Newton Santos. Depois da partida, o Barbosa foi perguntado se despedia do Botafogo. E ele disse que ainda não havia pego o telefone, passou o dia concentrado, então não teve contato com seus representantes. Embora o Barbosa tenha contado uma passagem curiosa, ele disse que ao chegar ao vestiário depois da partida, os demais atletas do Botafogo já meio que se despediram dele, porque haviam recebido a notícia de que seria seu último jogo com a camisa botafoguense. Barbosa afirmou que não tem essa informação, mas deixou no ar a impressão de que de fato vai ser jogador do Palmeiras. Dá para cravar que o negócio está fechado, 4 milhões de dólares ou 20 milhões de reais, dinheiro super útil para o Botafogo para quitação de salários atrasados. A única definição que falta é se o Barbosa se mudar agora ou fica até um pouco mais, até a pausa para a Copa do Mundo. Com a lembrança de que ele não pode jogar mais do que 2 partidas no Campeonato Brasileiro para não estourar o limite de partidas e também não pode estar em campo no jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil pelo Botafogo, porque senão estaria impedido de atuar pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Isso vai ser acertado nas próximas horas e assim que tiver qualquer novidade já conto para vocês. Beleza? O Viva Seguros Corretora. Nicola, novidades no Palmeiras, cheguei agora, vamos lá. Sobre Barbosa, tá jogando pelo Botafogo na vitória contra o Independiente, tá? A partida está acontecendo agora no Newton Santos, partida da Sul-Americana. Mas o Barbosa tem negociação muito avançada com o Palmeiras e eu acho que eles estão esperando acabar o mês de abril. Como o Botafogo já tem um compromisso de pagar os salários do mês de abril, e o Palmeiras só vai poder utilizar o Barbosa a partir de 20 de julho, tendência é que ele fique talvez mais um pouquinho lá no Botafogo, para que possa continuar jogando, mas o negócio está sacramentado entre as partes, tá? 20 milhões de reais. Ontem surgiu a notícia forte de que o Cruzeiro teria entrado no negócio, que o Arthur Jorge teria feito força. No programa de ontem à noite, lá no Tempo Técnico, eu estava no Band Esportes conversando, mandei mensagem para uma fonte lá do Cruzeiro, a pessoa falou, Nicola, não estamos tentando atravessar, o Cruzeiro não faz parte dessa negociação. Eu falei, beleza, então eu vou dar a informação aqui, vou confiar em você. A Selma Carvalho Silva quer saber se o Palmeiras tem chance de contratar o Hulk. Veloso, meu vizinho e um cara que eu gosto demais, chegou a falar numa negociação do Palmeiras com o Atlético envolvendo 5 milhões de euros, mais as sessões do Jefité e também do Luigi. Eu mandei mensagem a uma pessoa do Galo, a pessoa do Galo disse que não tem negociação com o Palmeiras e se tivesse, certamente seria em condições, em cifras bem diferentes, né? Só para vocês entenderem, o Hulk tem contrato com o Galo até dezembro. E se conseguir se livrar do atleta nessa janela não, por agora, o Atlético economiza 21 milhões e meio de reais até dezembro. O Hulk ganha 2 milhões e meio de reais por mês. É bastante dinheiro, né? Então, o Atlético já teria essa primeira compensação. Depois, é óbvio que o Atlético quer alguma grana no negócio, mas a gente está falando de 2, 3 milhões de reais, algo bem mais baixo do que essas cifras envolvidas. Sobre o Palmeiras, lá atrás, quando o Hulk decidiu voltar ao Brasil saindo da China, ele tinha conversas com o Palmeiras, ele é palmeirense, né? Mas por agora não tem nada nesse sentido, tá bom? Já pensou quantas camisas o Hulk venderia no Palmeiras? O Rony Nogueira, eu acho que o Hulk seria interessante no Palmeiras, eu acho, tá?
mas a impressão que eu tenho é de que o Abel não concorda. Nicola, boa noite. O Hulk pode virar o homem invisível para o Flu? Desde janeiro isso. Eu acho que o negócio vai acabar saindo, cara. E eu vou te dizer que eu acho que o Hulk vai ser útil para o Fluminense, que tem bom time, mas que eu tenho a impressão de que às vezes falta caras para decidir, para colocar a bola debaixo do braço. Parece, é a opinião que eu tenho, posso errar redondamente, como errei em relação ao Felipe Anderson, que eu achei que cairia como uma luva no Palmeiras, inclusive agora o Palmeiras não vai admitir publicamente, mas topa vendê-lo. Mas a verdade é que me parece o Hulk alguém bem interessante. Porque eu vivo dizendo que o Flamengo é um baita exemplo, tem tudo para se tornar hegemônico no futebol brasileiro. Isso só não aconteceu até agora por causa do Palmeiras, né? O Palmeiras é que a duras penas vai tentando combater o Flamengo. Para mim, o Flamengo tem o melhor elenco do país, o Flamengo tem a maior capacidade financeira, tenho nada contra, pelo contrário. Quando eu acho que é certo, eu acho. Quando eu acho que é errado, é errado. Boa noite, Nicola. Se hoje você fosse dirigente do Palmeiras para substituir Abel Ferreira, quem era o treinador que você traria de imediato? Cara, o Paulo da Silva faz uma pergunta extremamente difícil. A substituição do Abel vai ser muito complicada, porque o Abel tem a cara, a alma, o coração do torcedor palmeirense, encaixe perfeito, cara super competitivo, não sei, com a característica do Abel seria ainda mais difícil achar, né, com a característica de jogo, mas se eu fosse dirigente do Palmeiras e precisasse contratar alguém hoje, eu abriria os cofres para tentar o Felipe Luiz. Acho que o Felipe poderia ser uma saída inteligente, tá bom? A ESPN acabou de postar que o Barbosa está fechado 100% com o Palmeiras. Fez o último jogo hoje pelo Botafogo. Acho que faz todo sentido, Tiagão. Contei para vocês no início da live que o Cruzeiro nega qualquer possibilidade de chapéu ou de reviravolta nessa história. O Palmeiras tem tudo encaminhado. Agora é questão de entender quando é que o Barbosa, até quando o Barbosa fica, né? Porque o Palmeiras só pode utilizar o Barbosa a partir de 20 de julho. Que não dá para imaginar o Barbosa jogando no Botafogo e estourando o limite de partidas no Campeonato Brasileiro. Ele pode jogar até 12. Se fizer a 13ª, ficaria impedido de jogar no Campeonato Nacional. O Barbosa tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro, tá? Pelo belo futebol do Flamengo. O que você acha? Apostaria em Flamengo ou Palmeiras? Onde é que é Flamengo e Palmeiras? É no Allianz ou é no Rio? Esse jogo vai dizer muito, né, sobre o que... Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Palmeiras, calendário. Palmeiras pega, ainda daqui até o fim do primeiro turno. O Santos em casa, vence. O Remo fora, vence. O Cruzeiro em casa, mais difícil, mas acho que vence. E o Flamengo fora. Diante desse cenário, eu acho que o Flamengo vai terminar em primeiro. Porque hoje a diferença é de 6 pontos, né? Só que o Flamengo tem um jogo a menos com o Mirassol. Todo mundo imagina que o Flamengo vai vencer o Mirassol. A diferença vai cair para 3 e eles se enfrentam. Enfim, acho, e é só um palpite, que o Flamengo termina em primeiro.